Início à nossa aula, queremos, se Deus assim nos permitir, terminar no tempo adequado, portanto, a gente pretende começar também no tempo adequado. Então, por aquele relógio ali, eu estou dentro do prazo e eu quero convidar você para a gente orar. Vamos falar com o nosso Deus. Hoje nós teremos a apresentação dos ministérios. Eu tenho aqui uma ordem que eu digo assim, a ordenação de qual ministério vem antes, qual vem depois, porém, faltando algum, eu passo para o seguinte. Então, fique aí atento, porque a ordem acho que já foi mandada a vocês. Porém, se faltou alguém, você vai ser a bola da vez ao chamar o seu ministério, ok? E daqui a pouco eu dou mais instruções antes da gente começar. Mais uma vez eu convido você a considerar alguma pessoa pela qual você possa orar, um amigo, um parente, alguém da sua confiança ou um outro pedido que você queira apresentar diante do Senhor, e nós estaremos orando e você apresenta esta pessoa aí ou esta situação diante de Cristo. Deus eterno, Pai de amor, muito obrigado, porque nós estamos mais uma vez aqui. Ó Pai, quantas pessoas gostariam de poder cultuar de forma tranquila, aberta, assim, e não podem. Eu penso nos meus irmãos em lugares como Arábia Saudita, como China, como Coreia do Norte e alguns outros países ali na região norte da África, alguns lugares ali da antiga União Soviética. São irmãos que amam ao Senhor, mas não podem publicamente se reunir num horário marcado, de forma adequada. Bendito seja o Senhor pela liberdade que a gente tem aqui no Brasil. Obrigado por cada um dos meus irmãos que aqui está, por aqueles que vão chegar. Queremos agradecer também ao Senhor pela presença de cada representante dos ministérios da IBDP que estará aqui hoje. Aqueles que já chegaram, aqueles que vão chegar. Obrigado por eles, obrigado pelos ministérios que esta igreja tem. São oportunidades importantes de servir, de fazer parte da obra do Senhor, que a igreja tem disponibilizado para a sua membresia, que o Senhor tem levantado entre nós. Queremos rogar que, com graça e grande misericórdia, o Senhor fortaleça estes ministérios e os seus líderes e os outros componentes de cada ministério. Queremos rogar a Deus também por pessoas que nós conhecemos ou por pedidos que cada um irmão está fazendo agora, nesse instante, ao Senhor. O Senhor é conhecedor da necessidade de cada um de nós. E o Senhor também recebe com alegria a nossa gratidão pelas muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Bendito seja o Senhor por isso. Conduz, ó Deus, esse tempo de aula para a glória e honra do Senhor. Torna ainda mais o teu nome amado por nossos corações, faz com que a exposição dos ministérios gere entre nós desejo de participar de algum deles, se não estiver participando, ou mesmo, Pai, desejo de permanecer firme para aqueles que já participam de algum ministério. Que o Senhor faça em nós conforme os interesses do Senhor e que os nossos dons estejam disponíveis para a ação do Teu Espírito Santo, não só aqui, mas por onde nós andarmos. Em nome de Cristo Jesus, amém. Deixa eu dar aqui então mais algumas informações. É o seguinte, eu e o irmão Antônio Ascioli estaremos aqui à frente. E aí eu preciso que o pessoal, os líderes dos ministérios, saibam o seguinte. Cada ministério vai ter 4 minutos. E vai ter um ministério que vai ter a mais, que é o Ministério de Misericórdia, que vai também apresentar o OANSE. Então, esses vão ter 6 minutos, que estarão apresentando 2. Por quê? Se todos comparecerem, meus queridos, nós teremos então de 14 para 15 ministérios, e aí nós passaremos por aqui 1 hora fazendo isso. E depois a gente tem algumas outras atividades. Então, para que a gente consiga cumprir o nosso horário,
Cada ministério vai ter 4 minutos, e aí Misericórdia e TV vão ter 6 minutos ao todo. Lembrando que, quando a gente vai cronometrar o tempo, o irmão Acioli vai levantar uma plaquinha para você. Quando faltar 1 minuto, ele vai mostrar aqui para a pessoa que estiver apresentando. Você tem 1 minuto para fazer as suas conclusões. Então, é só para o pessoal dos ministérios aí saber o que está fazendo. E tem 2 ministérios que eu vou apresentar, porque o irmão Adjalma não pôde estar, então pediu para que a gente apresentasse, que é o Ministério de Recepção e o Ministério de Pequenos Grupos. Vou fazer isso no lugar dele por solicitação, ok? Então, os líderes de ministérios aí, por favor, fiquem atentos, porque eu vou falar aqui pelo menos 5, e a ordem que eu falar é a ordem que vem apresentar. E aí, por favor, não espere 30 segundos depois que a pessoa saiu daqui, que você levanta para poder vir. Que você fique atento. Os 5 primeiros a gente tem aqui: ação social e visitação, adolescentes, capelania, Ministério do Cuidado e EBD. Se faltar algum desses, aí já entra logo o Ministério da Família. Então, são 5: ação social, adolescentes, capelania, cuidado e EBD. Eu posso até dar um toque aqui para que, se por acaso você não gravou a ordem, você saiba. Mas, por favor, que você que já foi falado da relação, fique atento e venha. O outro terminou, ele deixou o microfone, por favor, venha logo. Então, fique atento, começando já com ação social e visitação, pode chegar logo em seguida adolescentes, que é com o irmão Chagas e depois Larissa. Boa tarde, irmãos. Vou apresentar, são 2 ministérios distintos, né, o de ação social e o de visitação. O Ministério de Ação Social, nós temos um objetivo, né, desenvolver esse ministério na igreja, que é auxiliar e assessorar a liderança da igreja no socorro aos necessitados, promovendo o envolvimento dos crentes no serviço de socorro. Houve uma pequena mudança em relação à apresentação passada. Eu já fiz uso da programação, da organização que está sendo feita em relação aos comitês. E no Comitê de Ação Social, eu já fiz uso de alguns que ali estão colocados para apresentar para os irmãos hoje, pois é nisso que nós iremos trabalhar, né? Vamos procurar desenvolver para trabalhar. No próximo slide. Como falei, nós temos dentro do Ministério de Ação Social, o Conselho de Ação Social, esses comitês, né? Somos 4. Amparo aos necessitados, o que ele faz? Faz distribuição de cestas básicas, roupas, medicamentos, ofertas de amor, e isso tem acontecido com frequência, né? Todos os meses nós fazemos isso. Precisamos de pessoas para atuar em todos esses campos, em todos os comitês que aí estão colocados, né? Comitê de visita aos enfermos e idosos. Geralmente essas visitas são realizadas acompanhadas por um diácono, onde em alguns casos nós fazemos a celebração da Santa Ceia, né? Para aqueles que não podem vir, não podem participar da ceia do Senhor aqui na igreja. Então nós visitamos essas pessoas e fazemos a distribuição de ceias. Supervisão e acompanhamento do Ministério de Assistência a pessoas menos favorecidas. Isso é uma ação que está diretamente voltada para envolver médicos, dentistas, e nós precisamos de pessoas, esse é um dos comitês que nós precisamos de pessoas urgentes para desenvolver essas atividades, né? Poderíamos usar no Misericórdia, no ITV, esse comitê estaria diretamente
conectado com outros ministérios que também realizam ação social ou assistência aos menos favorecidos, sejam na igreja ou sejam em outros campos também. E o quarto é a promoção de eventos. Essa promoção de eventos estão diretamente ligados a aquilo que possamos fazer para adquirir recursos, para adquirir roupas, calçados, para doações. Esse ministério tem a participação da minha pessoa, que eu sou o diácono Chagas, tem a dona Zebina, tem também a nossa irmã Ana Belota. Ela faz parte também desse ministério. Então, se você quer se envolver nesse ministério, nós estamos precisando de pessoas para nos ajudar com esse ministério. Agora eu vou apresentar, pode passar, irmão. Aqui são algumas visitas que nós fazemos, Temos visitas a irmãos da igreja que nós temos feito, pessoas idosas, pessoas que estão enfermas. Ali foi aniversário da irmã, o senhor já é falecido, o irmão Hipólito, que nós estivemos visitando ele juntamente com a nossa equipe. O próximo slide. Nós temos também a Boutique da Bênção. A Boutique da Bênção é um espaço aqui na igreja que nós temos reservado para organizar roupas, calçados que são doados para a gente posteriormente fazer distribuição. Pode passar. Aqui está a organização, como é feito. Tem as irmãs que fazem isso com muito cuidado. Pode passar. Próximo. Então, se você tem interesse de participar desse ministério, se você tem o dom, na verdade, de participar desse ministério, venha somar força conosco, pois estamos precisando de você. Eu iria apresentar agora o Ministério de Visitação. Esse ministério, na verdade, eu sempre gosto de frisar isso. Ele não está restrito apenas às pessoas que fazem parte desse ministério. É um ministério que deve envolver todos os membros da igreja. Porque se você sabe que alguém está precisando de uma visita, eu penso que você não pode simplesmente, não, tem um ministério que é o que visita, sendo que você pode fazer isso, você se identifica com aquela pessoa, você é próximo daquela pessoa, e você pode ser usado por Deus para abençoar aquela pessoa. Então, por que você não pode fazer? Eu acho que esse aqui é um dos ministérios mais amplos, que envolve todos da igreja, Mas, sim, temos equipes que frequentemente estão fazendo visitas, Nós temos uma que é liderada pelo irmão Marcos. Geralmente nós também saímos, eu, a irmã Zebina, temos um grupo que saímos sempre juntos. E também a irmã Beth, ela tem a equipe dela que faz visita também. O irmão Freitas, juntamente com o irmão Sullivan, também tem feito essas visitas com o pastor João. Então é bem diversificado. Se você tem interesse de participar desse ministério, você pode procurar uma dessas pessoas que eu aqui citei. A visão desse ministério é fortalecer a fé em Cristo e consolar os necessitados, espiritual, emocional e fisicamente, através da oração e pela mensagem da palavra de Deus. A nossa missão: visitar pessoas, estabelecer laços, ouvir alegrias e tristezas, compartilhar necessidades, ver o que é preciso e fazer os devidos encaminhamentos, abençoando a vida dos visitados e visitadores, seguindo o exemplo que nos foi deixado por Cristo ao desenvolver seu ministério. Nessas visitas, é importante que, depois de se fazer uma visita, as necessidades observadas possam ser linkadas com os ministérios da igreja, para que possamos atingir os nossos objetivos, que é promover a edificação da igreja, expressando o amor de Deus e levando a graça divina aos visitados. Boa tarde, eu me chamo Larissa e eu vou falar um pouco sobre o Ministério de Adolescentes. Vou pegar meu celular só para ir enviando.
Então, o Ministério de Adolescentes, ele é composto por mim, pelo Bruno Larran, pela Lídia, o Léo, a Jéssica e o Adam, e a Beatriz Carvalho, que está fora aqui da igreja nesse momento. Nós somos os líderes dos adolescentes. Eu coloquei alguns pontos importantes sobre a característica dos adolescentes, sobre as dificuldades que nós temos no ministério, o que há de ponto positivo também em trabalhar com eles. O primeiro ponto é a inconstância. Nós sabemos que os adolescentes, eles estão passando por uma fase difícil, que é a saída da vida de criança mesmo, para passar para uma vida de mais responsabilidade, de eles entenderem que agora eles precisam andar com as suas próprias pernas. Então, a gente consegue identificar uma inconstância, tanto na vida secular deles, como também na vida espiritual. Eles não ainda conseguem saber, muitas vezes, discernir se eles querem seguir a Cristo ou se não. Então, é uma dificuldade que nós temos. Outra dificuldade, juntamente com essa, é o desânimo em relação às atividades que nós fazemos aqui e também a vida espiritual mesmo. Normalmente, a gente consegue visualizar na expressão deles, no jeito deles, como que, se eles estão mais animados, mais vigorosos, ou se eles estão mais desanimados e só estão ali naquele momento porque o pai pediu ou porque alguém chamou. E, juntamente com isso, vem o desprazer mesmo com a leitura bíblica, com o desejo de fazer devocional, de ter uma vida mais íntima com Cristo. Outro ponto é a falta de atenção deles em relação às atividades, ou quando nós estamos fazendo alguma dinâmica com eles, eles se dispersam muito rápido, eles não conseguem ter uma atenção, um foco. E o último ponto, e mais importante, seria o apoio dos pais. Eu acho que é o que nos ajuda ainda mais a juntar e a conseguir trazer os adolescentes mesmo para a igreja e fazer com que eles cresçam espiritualmente. Muitas vezes, os pais não dão essa impulsionada aos filhos, não têm uma vontade mesmo de que eles participem, e muitas vezes até fazem programação dentro do horário da programação. Então, por isso, eu coloquei que nós temos aqui 23 adolescentes, mas, quando nós nos juntamos a ele, não necessariamente é esse número. Na maioria das vezes, são 20, 16, 15. Teve vezes na EBD que veio 2 adolescentes, um adolescente era visitante. Então, isso realmente é bem difícil. No entanto, os adolescentes são muito carinhosos, eles são muito amigos entre eles são muito vigorosos, eles são muito sinceros. Então, das vezes que nós conseguimos ter uma intimidade a mais com eles, a gente percebeu que eles são muito sinceros, principalmente quando se trata de pecado, ou de confessar alguma coisa, ou até mesmo de compartilhar. E eles também são muito brincalhões, tanto conosco, eles não se retraem, mas também com os seus próprios colegas. Nós servimos na escola bíblica, nós damos aulas a eles. Nesse período de pandemia, nós trabalhamos a intimidade com Deus. E também, no culto dos adolescentes, trabalhamos também aconselhamento bíblico e discipulado, que nós queremos, na verdade, organizar melhor isso para 2021, fazendo um pequeno grupo dividido entre meninos e meninas. E é isso, muito obrigada. Boa tarde. Eu sou Rosemary, sou líder do Ministério Capelania e trabalhamos mais voltado aos hospitais, principalmente o SECOM. Nós temos também alguns projetos dentro da capelania do Ministério que
desenvolveu com cães, que a gente chama intervenções assistidas para animais, trabalhando com autistas. Tem a Carla, tem Isolda e tem a Érica, que no momento não estiveram aqui, mas elas fazem parte da oficina de artesanato, que também é um projeto do Ministério. Tá? Mas hoje, em vez de eu falar sobre a capelania, eu prefiro que a própria enfermeira do SECOM fale para vocês o que é o Ministério da Capelania para os pacientes oncológicos. Bem, enquanto eles não colocam vídeo, eu vou falando um pouquinho. Tá, nós somos em 4, mas ativo mesmo dentro do hospital é só eu e a Carla. Estamos precisando de mais obreiros que tenham o perfil para trabalhar com pacientes, não só oncologia. Bem, a capelania nós tínhamos em outros hospitais. Tínhamos no SECOM, no ICAM, no EMOAN, e por falta de pessoas, e ficou muito sobrecarregado para mim, eu tive que parar as atividades nesses hospitais. Eu vou esporadicamente visitar uma vez ou outra. Meu nome é Consuelo Augusto, sou técnica de... Conseguiu? Tá bom. Não, era outro vídeo. Mas tudo bem, já foi nesse, vai. É o outro. É espantoso saber que o Deus do Universo... Licença. É outra enfermeira. Você só tem esses dois? Não, o principal é... Oi, meu nome é Consuelo Augusto, sou técnica de enfermagem aqui na Fundação SECOM. E eu quero ressaltar para vocês a importância do trabalho de vocês na capelania hospitalar, porque a entrega desses lenços para os nossos pacientes é muito importante. A gente vê que é notório no rostinho delas quando elas recebem, aquelas que não têm condições de comprar, aquelas que perderam cabelo e estão assim, sabe, num estado muito delicado com elas mesmas. E a capelania faz um trabalho tão lindo que é até diferencial colocar o lencinho nelas e colocar um lacinho. É diferente de dar na mão e receber ou não, ela tem um carinho de colocar, de fazer um lacinho, de fazer um trabalho diferenciado com cada um dos nossos pacientes. E eu só tenho a agradecer a vocês. Obrigada. É espantoso saber que o Deus do Universo quer ter um relacionamento de pai e filho conosco. Ele espera que nos juntemos a Ele no esforço de trazer o mundo de volta para si. Quando Deus veio a Moisés, ou a Abraão, ou aos discípulos, Ele não perguntou: o que vocês gostariam de fazer por mim? Ele já tinha um plano. E cada um deles teve de fazer alguns ajustes antes que ele pudesse pôr em prática o seu plano em suas vidas. Deus ainda age dessa maneira. Ele não está nos perguntando: o que vocês gostariam de fazer por mim? Ele já tem um plano. E se deixarmos, Ele é mais do que capaz para fazer sua vontade em nós e através de nós. Não é o que eu farei por Jesus. Bem, o outro vídeo não pôde ser passado, que era nele que explica um pouco do nosso trabalho dentro do SECOM. No SECOM, nós trabalhamos na quimioterapia de adulto, é onde eu entrego os lenços, é onde, às vezes, eu levo música, como aí mostrou a harpa, e assim, geralmente eu vou à frente, colocando os lenços e conversando com os pacientes, e a Carla vem atrás, fazendo as orações. Então, eles são muito carentes, elas precisam demais mesmo de sentir esse aconchego. E uma das coisas que a gente aprende na capelania é escutar. O discipulado é mais complicado dentro de um hospital, porque, principalmente no SECOM, às vezes a gente sai de um leito para o outro, alguém já morreu. Às vezes não.
Por isso que ela vem atrás fazendo essa parte, orando, eu escutando as queixas, as dúvidas, as dores dele. Dali nós subimos para a pediatria. Na pediatria é mais alegria, né? A gente canta, a gente dança, conta história. E as crianças, ali você vê a alegria mesmo assim, estampada no rostinho daquelas crianças, apesar de todas as dores que eles sentem, né? Mas o amor de Deus é tão forte e a gente passa e tenta passar isso para eles, só no olhar a gente já se sente gratificado, né? Uma gratificação muito grande de ver como que eles sentem a necessidade de ouvir a palavra de Deus, mas sem você dizer, Deus conforta, tá? Então, é mais ou menos assim. Pena que o tempo é curto para falar um pouco mais da capelania, mas eu oro e peço para que alguém de vocês que queiram participar do ministério está aberto, tá? Obrigada. Ministério do Cuidado. Boa tarde, irmãos. A paz de Cristo em cada coração, tá? O Ministério do Cuidado, ele surgiu em abril de 2020, durante a pandemia da Covid-19. A igreja parou as suas atividades presenciais e passaram a ser somente online. E houve essa necessidade, porque aconteceu que despertou na igreja justamente essa preocupação em que se encontravam os idosos em casa, não poderiam vir para a igreja, né? Os participantes desse ministério, a líder é a irmã Aglair, e tem como servos para ajudá-la eu, a irmã Jael, a irmã Nelly, a irmã Marluce e os irmãos Freitas e o irmão Renê. Essa missão ela é para cuidar dos membros com mais de 60 anos através de uma ligação semanal. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos, não é tão difícil. Quando a irmã Aglair me chamou, eu achei muito, muito bom, porque eu tive essa oportunidade também de estar ligando para irmãos que eu conhecia da igreja, mas às vezes a gente não relaciona o nome com a pessoa, né? Não liga o nome com a pessoa. E eu vou contar rapidinho a experiência. Essa irmã, quando eu liguei, ela disse para mim, poxa, minha irmã, que bom que você ligou, porque fazia tempo que eu não recebi uma ligação da igreja. E isso me deixou, assim, muito... Eu fiquei pensando em tudo isso, né? E esse ministério, ele é importante porque você vai usar só o telefone para ligar para o irmão. Você vai tirar um dia da semana e você liga para o irmão, conversa com ele, alguma necessidade que ele tenha de oração, né, que ele queira colocar, e você vai orar por essa situação. Então, não leva muito tempo da gente, e eu creio que é um dos ministérios também muito importantes da igreja. E qual é o perfil para isso? É a gente ter amor, né? E o amor tem que ser amor de Cristo. O carinho e a empatia, a gente se colocar no lugar do outro, né? Ser disponível e paciente para ouvir e sábio para falar. Compromisso nos membros do ministério, quer dizer, esses membros, eles precisam ter um compromisso, porque nós vamos ter umas reuniões bimestrais, então a gente precisa estar disponível para isso. Também vamos fazer uns relatórios, porque é importante que quando você fala com o irmão, é importante que você anote aquilo, tem um caderninho para anotar, para que quando a gente se reunir, a gente coloque todas as situações para a irmã Aglair, né? E esse é o propósito do nosso ministério. O Ministério do Cuidado é ligar para o irmão e você só vai depender de um telefone. Amém. Muito obrigado. Boa tarde, irmãos. Me chamo Diego Cabral. Eu e minha esposa Ana fazemos parte e servimos o Ministério da Família. O Ministério da Família, especificamente, desenvolvendo discipulado e formação espiritual através dos cursos da Universidade da Família. Eu queria mostrar para os irmãos aqui. Ok.
Muito bem. Pode passar. Esse ministério, né, ele nasceu, na verdade, na necessidade de ver famílias, né, que estão com dificuldades, né, passando por lutas emocionais, né, problemas existenciais dentro da família, conflitos entre pais, com filhos, entre maridos, esposas. Então, os cursos ele vêm realmente para ajudá-los, né, e também para trazer um treinamento para que eles possam gerenciar os conflitos dentro do seu lar. Então, o Ministério da Família tem como visão um trabalho, né, fortalecer as famílias através do ensino da Palavra de Deus, e missão é apoiar a igreja local na formação espiritual, equipando com ferramentas fundamentadas na Palavra, como eu falei, usando os recursos da Universidade da Família, que são as literaturas, né, os livros didáticos, de forma que cada dia aumente os números de lares comprometidos com o Senhor. Nós precisamos de lares comprometidos, né? Na sequência, aí tem os cursos, né? Os cursos são o curso do Aliança, que nós já fazemos na igreja, o curso Veredas Antigas, que são divididos em várias sequências de seminários, fortalecendo, vencendo a ira, a pergunta, né, transformando os corações, e outros cursos que tem. Também temos cursos somente para homens, né, para trabalhar realmente ali a hombridade. Temos cursos também só para mulheres, que vai trabalhar ali a simplicidade da mulher única, né? Também tem cursos para paternidade bíblica, cursos de finanças, né? E, enfim, outros cursos que ainda nem chegaram aqui na igreja. Mas eu tenho aí como os objetivos discipular, ministrar tanto líderes quanto participantes, treinar e formar líderes e facilitadores, montar uma equipe realmente interessada na questão da administrativa, logística, facilitadores, intercessores, e expandir também esse ministério para outras igrejas. E, finalizando, como eu posso servir nesse ministério, né? Como intercessor, você pode servir intercedendo, você pode servir, né, facilitando como um líder de grupo, você pode também servir coordenando, treinando, e também na logística, né? A logística existe vários trabalhos dentro, que é fazer lanches, né, a preparação para a formatura, preparação de kits, ajudar ali crianças que são filhos, né, dos participantes na divulgação, e entre outros, né? A Universidade da Família, ela tem esses cursos, né? Ela treina pessoas como nós, para que nós possamos servir dentro da igreja, através dos cursos, ajudando as famílias, ajudando as crianças, ajudando os pais, enfim. Eu convido, né, quem tem o dom, né, para participar conosco, para servir nesse ministério. É um ministério muito bom, de transformação mesmo, né? Eu acredito que alguns já fizeram. Quem já fez algum curso da universidade aqui? Muito bem, nós temos então aqui alguns que já fizeram, né? Com certeza viram como funciona, né? Você pode também, se Deus está lhe chamando, para servir conosco, amém? Deixa eu só dar mais uma palavra antes da Cíntia vir. Meus queridos, você que é aluno do módulo Perfil de Servo, o que é do seu interesse, ou até mesmo se você tiver alguma pergunta, anota aí, porque se os líderes dos ministérios tiverem que sair ao final e não tiver a oportunidade de você perguntar para eles, você pode depois procurá-los e fazer algum questionamento, anota áreas ou ministérios que você possa participar deles, de tal maneira que depois você busque mais informações, mais detalhes que porventura você não ouviu, e mate alguma curiosidade que você tem a respeito de algum dos ministérios. Então é só uma dica, porque a gente pode depois ao final ter um pequeno grupo ali, para você conversar um pouco sobre a sua impressão dos ministérios, aquilo que você acha que possa, ou área que você possa se encaixar. Então, é só uma palavra de observação. Cíntia.
Oi, Cíntia. Eu faço parte do Ministério Infantil, da coordenação, e eu ia apresentar um slide, mas eu não passei para ela ali o material. Mas o Ministério Infantil, ele consiste em envolver a criança no corpo de Cristo, a igreja, né? E como isso? Com ensino de lição bíblica, memorização de versículos, cânticos, programações como EBF, Acampar Dentro, ao qual eles amam muito, que por eles ele teria todo final de semana. As datas comemorativas que nós também fazemos aqui com eles. E também nós temos o discipulado. Então, é esse trabalho que nós temos com o Ministério Infantil e algo mais, né? E outras coisas que, no decorrer do tempo, se você quiser perguntar, a gente pode conversar. E também, ele consiste com um grupo de crianças com faixa etária de berçários, maternal, pré-escolar, primários e os juniores. Então, nós temos essas faixas etárias aí que a gente consegue trabalhar dividido aqui na nossa igreja. E a nossa missão é alcançar com o Evangelho de Cristo todas as crianças que participam em nossa igreja ou em nossas classes, ou em qualquer outra programação que a nossa igreja venha a ter. E o objetivo é que a criança conheça a Cristo Jesus e receba como seu Senhor e Salvador e cresça espiritualmente. Então, esse é o nosso objetivo, né, de tentar ajudar a criança a andar no caminho, a buscar o caminho do Senhor. E como que nós estamos hoje servindo com relação a esse tempo que a gente está vivendo, pandemia? O nosso trabalho está sendo pelo Guia Kids, Tempo com Deus, é virtual, e nós temos as professoras do maternal, primário, e uma classe só que juniores, primários e juniores. Então, elas fazem o trabalho, uma programação virtual, e tem essas faixas etárias aí toda dividida, e nós lançamos no Guia Kid Tempo com Deus. E também estamos tendo presencial, aqui na nossa igreja, uma classe com as crianças de 6 a 12 anos. Tem sido muito proveitoso também esse tempo com eles. Nossa necessidade no Ministério Infantil: professores, inclusive homens. Precisamos de homens, de ter a figura masculina também numa classe com crianças, tá? Precisamos de serviço de mídia, coordenação, organização das datas comemorativas, organização de material, catalogar, né, algumas são material de lições bíblicas, cânticos, então a gente precisa desse serviço também. O serviço na área de música, de canto, a gente tem o irmão Adriano que tem nos ajudado muito, mas precisamos de mais pessoas. E também no discipulado, para a criança poder crescer. Recebeu Jesus, ela precisa, né, ter alguém que possa acompanhá-la na nossa igreja, ok? Então, esse é o nosso tempo e qualquer coisa, se você precisar, pode me procurar. Ministério com Jovens. Na sequência vai Missões, Misericórdia e TV, que vai ser junto, Ministério de Música e Ioance. Boa tarde, me chamo Adam, vim a pedido do pastor Dimas para falar um pouco do Ministério de Jovens. Na falta do slide, a nossa missão é de pregar o Evangelho e fazer discípulos, justamente fazer o que Cristo pediu para que, como igreja, fizéssemos. A nossa visão, né, do Ministério de Jovem aos jovens, na forma de prepará-los, é de preparar uma geração de jovens adoradores, servos, discípulos de Cristo, atuantes na igreja local e na sociedade. Com isso, nossos objetivos são, né,
glorificar a Deus em nossas vidas, buscando a devoção a Jesus Cristo, vivendo os princípios da sua palavra. E também influenciar os jovens por meio do Evangelho de Cristo. Além disso, a gente deseja formar jovens discípulos comprometidos com Cristo, né? Os quais discipulem outros jovens. Não só recebam conteúdo, mas também eles possam ser capacitados de fazer mais discípulos, né? Para Cristo e ajudar aqueles que precisam, novas pessoas, novos convertidos, a crescerem com Cristo. E assim, nossas metas são de ensinar os princípios bíblicos por meio da exposição da Palavra de Deus, bem como mediante a participação ativa dos jovens na EBD. Além disso, desenvolver atividades que proporcionem a comunhão bíblica saudável e, como consequência, a geração de relacionamento na juventude por meio de grupos de amizade. Então, assim, desejamos coordenar e manter um programa de discipulado com os jovens e influenciar jovens por meio do Evangelho de Cristo. Então, a nossa atuação de ministérios foca em 3 áreas, né? Então, grupo de amizade, discipulado e ministério como um todo. Sendo que no grupo de amizade a gente pode promover a questão do evangelismo, por conta de que podemos convidar pessoas que não têm a Cristo para participarem das reuniões, do grupo de amizades, e assim tentar incluí-la de uma forma que a gente possa pregar o evangelho a elas, né? E ao mesmo tempo estar discipulando como Cristo pediu. Então, isso do grupo de amizade leva à integração e à comunhão. No discipulado, que também está ligado ao grupo de amizade, pretendemos, assim, firmar os jovens na fé, para que eles possam aprender mais a palavra de Deus e também crescer em maturidade. Então, assim, o ministério tem que de servir a Cristo, às pessoas, no discipulado, e principalmente a igreja um todo. Porque a gente, podendo ajudar nossos jovens, fazendo que eles amadureçam e possam desempenhar e servir a Cristo como realmente deve ser, ou como ele deseja, de forma que glorifique a Deus, também estaremos ajudando a igreja num todo, porque cada jovem é a igreja, faz a palavra da igreja, faz a obra na igreja, e não é só no futuro, que quando receberão cargos ou mais responsabilidades, é desde já. E a gente pede oração para que 2020, né, de 2020 a 2021, a gente possa ter mais adultos que possam ajudar, seja no grupo de amizade, seja discipulando os jovens, aconselhando, acompanhando, ou até mesmo estando mais na liderança dos jovens, né, além dos próprios jovens. E quem tiver o desejo, venha fazer parte. Pode procurar o pastor Dimas, a Vanessa Alves, o Rodrigo Cioli, filho do irmão Cioli. Também pode me procurar, ou qualquer outro jovem que de repente possa me indicar, né, o pastor Dimas e os outros. Obrigado. Oi. Boa tarde. Eu me chamo Jéssica e eu vou falar sobre o Conselho de Missões. Vai dar para colocar o slide? Tá. Tá. Então, eu faço parte do Conselho de Missões da nossa igreja. Eu não sei quando o Conselho de Missões foi fundado, faz muito tempo, e eu entrei recentemente. Mas, nos 2 anos que eu tenho participado, a gente tem reestruturado algumas coisas, então é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. Então, basicamente, o Conselho de Missões ele funciona como um órgão interno da igreja responsável pela coordenação e ação missionária. E, atualmente, né, ele é formado por alguns comitês, e eu vou falar especificamente desses comitês, porque eu acho que vai ficar mais fácil de entender como que a gente trabalha, né, com os missionários. Mas algumas das nossas atividades como conselho, como Ministério de Missões, né, é manter o intercâmbio com igrejas, agências missionárias e missionários. Tanto missionários da nossa igreja, que nós apoiamos, quanto missionários que estão de passagem por aqui, né? Então, nossa função uma das nossas funções é fazer esse intercâmbio, essa conexão com esses missionários. Além disso, a gente também promove projetos na nossa igreja, na comunidade local, sempre com objetivos missionários. Promove todas as campanhas missionárias da igreja, coordena os grupos. E uma outra coisa bem importante também é que a gente faz uma avaliação dos missionários que vão ser apoiados pela nossa igreja. Então, anualmente, a gente tem essa função de avaliar todos os projetos que já estão sendo apoiados,
ver se eles estão se encaixando nos nossos critérios, né? Se eles estão cumprindo com as obrigações deles também, e a gente dá um aval se eles vão continuar sendo apoiados pela igreja ou não. Então, falando dos comitês, sob nossa supervisão está o pastor Almi, e existem 5 comitês que foram estruturados recentemente, que é o Comitê de Divulgação, Cuidado Missionário, Finanças, Eventos e Comunicação. O Comitê de Divulgação é a parte responsável por fazer os momentos missionários todo domingo. Então, como vocês sabem, todo domingo a nossa igreja faz momentos missionários, e quem está nessa função, né, tem essa parte de divulgar os projetos que nós apoiamos, ou outros projetos. O Comitê de Comunicação, a gente ainda está tentando fortalecer essa parte, que é a parte de entrar em contato com os missionários, né? Então, a gente apoia, nossa igreja, através do Promessa de Fé, apoia alguns missionários, mas muitas vezes a gente não sabe o que o missionário está fazendo lá, ou então a gente sabe bem superficialmente. E muitos missionários que moram, por exemplo, em regiões que são mais remotas, tipo no interior e tal, muitas vezes eles não têm como ficar enviando semanalmente, por exemplo, algumas atualizações para a gente. Então, essa parte do comitê é justamente de a gente ir atrás desse missionário para manter o contato com ele, pelo menos mensalmente, para a gente saber como ele está e tudo mais, e então poder passar para a igreja. O Comitê de Finanças é justamente planejar os orçamentos, controlar os recursos, né, obtidos através do Promessa de... Meu Deus, um minuto. Através do Promessa de Fé, para poder distribuir entre os missionários. O Comitê de Eventos é justamente organizar as conferências, principalmente as conferências missionárias, noites missionárias ou outras noites especiais. Então, é essa parte de planejar e organizar um evento. E o Cuidado Missionário, que é justamente... atender às necessidades dos missionários, dando um suporte para ele, encorajamento. Então, para vocês visualizarem melhor, a gente tem aqui a casa missionária, né? Então, quando os missionários estão hospedados aqui, tem uma equipe que fica dando suporte para esse missionário, ajudando ele no que ele precisar. Então, alguma das nossas necessidades é de mais pessoas mesmo que queiram ter esse relacionamento com os missionários e que nos ajude a tomar algumas decisões em relação ao apoio que nós damos a esses missionários. E eu acho que é isso. Meu tempo deve ter esgotado. Obrigada. Boa tarde, irmãos. O irmão ainda não levantou a plaquinha vermelha para ninguém até agora. Acho que vai ser o primeiro, viu? Olá, boa tarde, amada igreja. Nós queremos, mais uma vez, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, né? Estamos todos bem, e isso é graça do Senhor, né? É bênção do Senhor. O Ministério de Misericórdia. Ministério de Misericórdia, misericórdia é ter compaixão pelo próximo. E se vocês estão observando, a nossa camisa desse ano fala justamente sobre isso, compaixão, que dá o duplo sentido, né? O sentido de compaixão e o sentido de fazer a obra do Senhor com paixão. Tá? Então, é esse o sentido de nós estarmos falando aqui nesse momento sobre ter compaixão das pessoas. Que é esse o objetivo do Ministério de Misericórdia, ter compaixão daquelas pessoas que, por algum motivo, saíram das suas casas, foram abandonadas e que vivem numa situação de extrema miséria e pobreza, em todos os sentidos, né? Então, todas as vezes que a gente vai ali para Manaus Moderna, é um local muito bom para nós refletirmos sobre tudo que nós somos, tudo que nós estamos fazendo com a nossa vida e o que nós podemos fazer pela vida dos outros também. Então, a Bíblia fala, devemos usar de misericórdia para com os outros, porque Deus a usa conosco. Na realidade, o que a Bíblia fala é, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Né? Então, a parte de cima seria uma tradução, talvez, uma explicação melhor desse versículo, né? Porque
Da mesma forma que essas pessoas precisam de misericórdia, nós também precisamos, diariamente, da misericórdia, do favor, do perdão de Deus. Né? E o Ministério de Misericórdia foi... Está me ouvindo agora? Não? O Ministério de Misericórdia foi criado face à necessidade, né, de atender essa população de indigentes, né, que é lógico, quando eu falo população, eu estou falando restrita àquilo onde nós podemos chegar, né, onde nós podíamos chegar, né, e essa população de pessoas de rua é muito grande aqui em Manaus, né, mas ela se concentra, ela tem um número maior ali na Manaus moderna, e é para lá que nós temos ido, né, para fazer esse trabalho. Só dando uma explicação, o Ministério de Misericórdia, ele deu uma parada esse ano, porque se vocês perceberem aí nessa foto, tá, não tem nenhuma criança, eu acho que o mais criança lá sou eu, né, aliás, a Heloína, né, que é mais nova que eu, né, então só de idosos, tá, então falta uma mão de obra de pessoas mais novas, tá, para participarem desse trabalho, né? Então, face à dificuldade e também o risco, né, nós estamos parados já há alguns meses, desde que começou a pandemia aí, tá, até pelo cuidado para com os nossos irmãos também, né? Sim. E eu gostaria, nesse momento, de fazer uma homenagem à nossa amada Helena, Irmã né? Helena, Saudosa, que fazia parte. que fazia parte. Todas as quinta-feiras de manhã cedo ela estava aqui, porque esse ministério ele é feito em 3 momentos diferentes. O momento da compra, o momento de preparar e o momento de cortar as verduras. E ela sempre estava aqui cortando as verduras. Então, com certeza, ela tem deixado saudade nos nossos corações. E eu queria dizer uma coisa, irmãos, eu vi uma frase muito interessante que diz assim, olha, o mundo não passa fome porque falta, né? Passa fome porque nos tornamos miseráveis, né? Então, muitas vezes nós temos, mas não temos distribuído para com aqueles que não têm, né? E é uma coisa interessante, se você notar nos ensinamentos de Jesus, tá? Sempre que você encontrar Jesus tratando com relação ao pão, você vai encontrar 2 situações. Em todo local que ele falar de pão, ele vai falar 2 coisas, né? Ele vai abençoar e ele vai repartir, né? Pode procurar lá, tá? O misericordioso, ele vê a situação triste de cada pessoa e sente misericórdia por essa situação. Esse é o misericordioso. Então, o Ministério de Misericórdia, para quem pensa que nós vamos lá só para distribuir sopa, não é. Na realidade, nós distribuímos sopa e água, mas depois de termos distribuído a palavra de Deus, de termos falado a palavra de Deus, de termos cantado com eles, de termos orado com eles, né? Aí sim que nós vamos distribuir a sopa, né? Porque é um momento muito especial. Aquelas pessoas, muitas vezes, elas estão esperando ali, sabe o quê? Só um abraço. E é um abraço fedorento, sabe? Mas é um abraço muito especial, tá? Logo no início, nós sentíamos aquele cheiro, aquela caatinga, realmente, delas de rua, aquilo é típico, assim, deles, né? Mas depois você vai se acostumando, né? E vendo que, na realidade, aquelas pessoas, elas estão ali por uma situação, né? E que elas estão precisando de nós como igreja, para que nós possamos realmente demonstrar ali o nosso amor, né? O amor que tanto nós falamos, nós pregamos, né? E outra frase diz assim, olha, o amor não é o que eu faço, o amor é o que eu gero através do que eu faço, né? Então, se nós pudermos levar essa palavra de amor, de graça, de misericórdia para aquelas pessoas, nós estamos fazendo algo muito bom para elas, porque a palavra
de Deus é que transforma a vida das pessoas, como já foi dito aqui, né? E a última foto, essa é mais recente, já é a foto desse ano, logo do início, que nós, infelizmente, não podemos estar aqui todas as quinta-feiras, mas nós estamos ainda, mesmo que não seja na Manaus Moderna, mas estamos com esse grupo, com certeza, orando e, se Deus permitir, no próximo ano estaremos novamente lá. Mas tem um outro ministério que eu também queria compartilhar com vocês, irmãos, o ITV. Na realidade, ele é um ministério de também repartir o pão, né? Pode passar uma outra foto, por gentileza? Às vezes você pensa no ITV e pensa só nas crianças, né? Mas nós estamos cuidando de toda a comunidade. Pode passar a próxima foto? Não, tem não. Não está no slide, não. Hã? Já deu 8 minutos? Ah, já foi 8 minutos? Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom. Perdão, então, nós tínhamos uma outra foto para compartilhar. Eu pensei que agora eu tinha falado 1 minuto. Então tá, queridos. Deus abençoe. Obrigada. Ok. Boa tarde, meu nome é Wayne Araújo, eu sou casado com a Rossana Araújo, somos pais da Vanessa. Estamos aqui na igreja desde 1999, atuando mais no Ministério de Louvor, né? E esse ministério está atrelado ao Conselho de Louvor. A igreja está estruturada em uma diretoria, cujo pastor João é o presidente. Temos o Conselho Diaconal e temos mais conselhos, né? Dentre eles o Conselho de Missões, Conselho de Louvor, e é sobre esse que eu vou falar agora. Talvez apareça ali a apresentação, mas se não aparecer aqui, eu tenho aqui. Para trabalhar nesse conselho, nós temos alguns comitês nesse conselho, mas para você trabalhar, você precisa ter o dom, né? Dom de auxílio, estar disponível para servir, e também ter habilidade e talento, saber tocar um instrumento, saber cantar, saber lidar com tecnologia, para trabalhar conosco no data show, computador, até nos equipamentos de som que nós temos. E o nosso objetivo é dar suporte aos cultos e demais ministérios através da área da música, né? E, para tanto, os integrantes, os participantes devem estar integrados na igreja, participando ativamente dos cultos e da EBD. Não sei se já... Eu queria mostrar um pouco, então, dos comitês que nós temos. Nós temos a parte de corais, né? Temos o coral, que o Maurício lidera. Não, pode deixar, eu falo aqui, que vai demorar para procurar. Então, temos o coral, que o irmão Maurício trabalha nele. Temos o coral infantil, que o Adriano está trabalhando agora e vai, acho que no Natal, apresentar, né, Adriano? Temos também, digamos, o coral jovem, que é mais focado em eventos como aniversário dos jovens, DIP, Dia da Igreja Perseguida, que é o irmão Ricardo que trabalha nessa área. E temos a banda que a gente, todo domingo, está se apresentando, né? Os instrumentistas, os vocalistas, e para cada uma dessas áreas tem pessoas responsáveis. Na banda nós temos o Benjamin, a Jéssica e o Adriano, são responsáveis, então, por fazer as escalas de instrumentistas, de vocalistas e das músicas. E temos mais uma parte operacional, que é um comitê de mídia, que até então, dentro desse ministério, estava focado aos slides que a gente passava ali acompanhando as músicas, mas devido à pandemia, essa parte do conselho, do comitê, cresceu bastante, né? É através desse comitê de mídia que vocês recebem as lives quando estão em casa. Então, tem toda uma equipe trabalhando, né, da qual o Adam faz parte, o Gessé, o Lucas e mais outras pessoas que estão chegando para trabalhar, porque não é fácil. Sempre dá um probleminha de última hora, a gente fica numa pressão bem grande. Mas se você, que está me ouvindo isso aqui agora ou vai ouvir depois, tiver habilidade nessa área, ou tiver curiosidade, como é que faz uma live? O que é que eu preciso conhecer? Venha conversar conosco, tem lugar para você trabalhar conosco. E a sonoplastia, né, todos esses equipamentos que vocês veem na igreja, cabos e instrumentos e tudo mais, e a parte de equipamentos também. Então, resumidamente, é esse o foco do nosso ministério, dar suporte na parte do louvor e músicas aos cultos da igreja e dos departamentos, e contamos com vocês, né? Temos bastante pessoas que cantam, temos que tocam, mas temos necessidade, por exemplo,
de um baterista, estamos sem baterista oficial nesse momento. O nosso irmão Brandon voltou, né, foi para a cidade do interior, e nós estamos com a bateria, mas sem ter quem toque. Então, se você é adolescente, tem interesse, estude e venha tocar com a gente. Se você está sentado aí, mas quer fazer parte cantando, também nos procure. Se você está tocando, aprendendo algum instrumento, também venha participar com a gente. E se você tem interesse em trabalhar na parte da mídia, venha também trabalhar com a gente. O comitê de mídia ele cresceu tanto que é desejo nosso, em 2021, nós começarmos a formatá-lo para que ele seja um comitê ou um conselho, um ministério à parte, né, que ele aí envolva tanto o guia diário que a gente tem, que já tem a gravação, que a irmã Leilene está fazendo muito bem, mas que também se cuide da parte do Facebook, do Instagram, das lives, que fique um pouco independente do Conselho de Música, né, que tenha vida própria. Orem por isso, é um trabalho bem difícil, mas orem por isso para que apareçam pessoas, e aí eu vejo que pessoas na parte de comunicação social, na parte de jornalismo, seriam pessoas também bem-vindas para trabalhar nesse ministério. Então é isso, irmãos, qualquer curiosidade ou desejo de maiores informações, podem falar comigo, com o Adriano, com o Benjamin, com a Jéssica, ou com qualquer componente do Ministério de Louvor. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, irmãos. Vou apresentar o Ministério OANSE, que tem como versículo base, 2 Timóteo 2,15, que procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o versículo base do OANSE, tá bom? Nós do OANSE trabalhamos com crianças e jovens, crianças a partir de 3 anos e jovens até a fase realmente de jovem, né? 20, 18 anos. E nós trabalhamos através dos clubes, né? Temos o Clube Ursinho, que são as crianças bem menores, bem pequenas. Temos o Clube Faíscas, tem o Flama, o Tocha, o JV e... Desculpa, eu esqueci o nome do outro. VQ7, obrigada, Adriana. Isso mesmo, VQ7. E esses clubes, a gente, dentro desses clubes, nós procuramos, né, além de evangelizar as crianças, elas também memorizam versículos, né, dentro do OANSE. E tem também a questão de outras coisas que são chamativas para que as crianças estejam presentes na igreja, como, por exemplo, os jogos, o lanche que é ofertado, né, são atrativos para que essas crianças possam estar conosco. Aqui na nossa igreja, o OANSE, ele é oferecido não somente para as crianças da igreja, mas para a comunidade próxima. Nós trabalhávamos com as crianças do Tropical e também algumas crianças ali do Lírio do Vale. E a igreja também fornece o transporte para poder pegar essas crianças. Então, a gente pega ela nas casas, traz para cá e, novamente, deixamos elas em casa, né? Então, a necessidade hoje do OANSE, acho que é a necessidade de todos os ministérios, a questão do obreiro, né? O obreiro que está disponível a trabalhar com as crianças, com os jovens, com os adolescentes. Então, você que tem esse perfil, que ainda está procurando um ministério para trabalhar, procure a gente, procure a Jussara, procure a mim, procure a Priscila, tá bom? Que somos os responsáveis pelo OANSE, tá bom? Obrigada. Bom, eu não me chamo Adjalma, mas eu vou falar em nome dele, tá bom? Falar sobre o Ministério de Pequenos Grupos. A ideia de pequenos grupos é um grupo de pessoas que se reúne semanalmente sob a coordenação de um líder que está sob supervisão pastoral
e liderança da igreja, visando a comunhão bíblica, crescimento espiritual, relacional, evangelístico e objetivando sua vida na igreja, o envolvimento com liderança e poder trabalhar, então, alguns processos. Agora, a gente precisa fazer uma consideração. Esse grupo de pessoas, ele é um grupo que tem comunhão e que desenvolve o crescimento espiritual destas pessoas. Querem, passa para o slide de número 5, aí, desse arquivo. Como é que está a estrutura do pequeno grupo? Você tem pessoas convertidas e pessoas não convertidas. Não é reservado exclusivamente só para os convertidos. Talvez em alguns grupos sempre tenha os convertidos, porém, deixa só naquele slide no outro lá, por favor. Porém, a gente precisa fazer a consideração do que acontece lá. Você tem estudo da palavra, comum, partir do pão, sempre tem um lanchinho, onde tem crente, tem coisa de comer, né? Essa é uma coisa comum de acontecer. Porém, é receptivo a pessoas não convertidas também. Deve ser receptivo a pessoas não convertidas. O 7, por favor. Pode continuar. Mais um. Aí. Qual é o grande desejo para a questão dos pequenos grupos? Primeiro, líderes comprometidos com o crescimento do seu grupo, grupo comprometido em crescer e não apenas se ajuntar, porque ajuntamento por ajuntamento você pode fazer com qualquer pessoa convertida ou não convertida. A ideia não é só ter o grupo junto para comer. Membros edificados para participarem de um pequeno grupo, e pessoas entregando sua vida para Jesus nos pequenos grupos. É por isso que é receptivo ao não crente. Crianças e adolescentes das famílias integrados às reuniões semanais, a família deve ser considerada. Crentes integrados a todas as atividades da igreja, porque são incentivados e ensinados em seu PG. Então, só ir ao PG não resolve, não basta dizer, eu vou ao PG, já está resolvido. Tem que participar das outras atividades, e em especial da grande reunião, do culto, e inclusive da escola bíblica dinâmica, como acontece comigo e você. Problemas espirituais e materiais serão solucionados quando não tem ainda a necessidade de procurar liderança maior. E deixa eu ir para o último, igreja experimentando... Não, desculpe, Keren, é o último item. Obrigado, Keren, eu que falei errado. Igreja experimentando um crescimento sadio, onde o trabalho pastoral ele é feito pelos irmãos. Não é um trabalho em que só o pastor ou os pastores oficiais da igreja fazem. O último agora, Keren. Para ser líder de um pequeno grupo, você quer se envolver na liderança, submeta seu nome à liderança da igreja, converse com o irmão Adjalma ou o pastor Dimas, que vão dar a você informações. E para poder participar de um pequeno grupo como uma pessoa liderada, procure o irmão Adjalma ou também o pastor Dimas. Se você já conhece algum líder de algum pequeno grupo, avisa para ele, diga onde que acontecerá a reunião. Lembrando, esse mês é um mês em que faz encerramento de alguns ou da maioria dos grupos e volta o ano que vem. Geralmente tem um recessozinho aí, mas tem grupo que talvez não vai ter nem recesso, vai tocar direto. Então, você tem que saber a dinâmica do grupo que você está participando. E agora eu quero falar sobre o Ministério de Recepção. Neste eu vou usar todos os slides. Pode passar já, ok. O que é o Ministério de Recepção? Ele é como se fora um exercício de hospitalidade, que acontece a hora que pessoas chegam para as reuniões da igreja. Ele acontece nesse momento com o objetivo de acolher as pessoas, recepcionar os membros, os visitantes, nos eventos da igreja. Também tem medir a temperatura e oferecer álcool, mas é para a mão, tá? Presta atenção, isso é sério, gente. Álcool para a mão e, quando necessário, orientar a ocupação nas cadeiras. Isso é de muita importância, gente, não só no período da pandemia, como fora dela também. Pode passar. Obrigado. Quando é que ele funciona? Aos sábados, 15h30, porque tem os módulos, domingo de manhã,
domingo à noite, você pode notar que sempre tem uns 30 minutos de antecedência da programação normal, geralmente. Geralmente é isso. Eventos esporádicos como ceia, conferência, até mesmo culto administrativo, ou seja, as sessões. E uma observação importante. Volta aí, por favor, a última observação. Fazemos uma escala mensal procurando adequar os dias disponíveis para cada participante. E é um ministério que precisa de gente para trabalhar. Por quê? Quem vai participar do ministério, se ele ficar o tempo todo participando, ele não participa dos cultos. Tendo um número maior, isso aumenta a possibilidade de rotatividade. Eu posso ficar um mês no ministério, se eu participo dele, no mês seguinte eu vou para os cultos, para as reuniões, e eu consigo participar da vida da igreja de outra maneira. Então, precisa ser considerado. Quem pode participar? Jovens, adultos, membros de igreja batista de Dom Pedro, e isso é importante, que a igreja está tendo um critério de participação dos ministérios, que a pessoa seja membro da igreja, para poder ela ter um compromisso. Como ela faz parte do quadro daqueles que trabalham com a igreja, e ela não é membro, então é importante que ela esteja oficialmente como membro da igreja, e isso dá uma oficialização ao processo, isso é importante. E como participar? Procurar o irmão Djalma, procure o pastor, nesse caso aqui é o pastor João, porque não tem um nome aqui. Então, acho que deve ser o pastor João, né? Não sei. Não, então... Tira o pastor, porque senão o pastor vai ter que fazer tudo. Para que quem está fazendo classe perfil de servo? Para ter gente para trabalhar. Certo, então procure o irmão Djalma, informe-se com as pessoas que participam do Ministério de Recepção. Se você não encontra o irmão Djalma, nem sabe quem é o irmão Djalma, um exemplo, você procura quem está na recepção naquele domingo, que automaticamente você diz, como é que eu faço para me enganjar, para eu saber mais informação, e essa pessoa vai então poder dizer isto para você. Lembrando que esses dois ministérios, tanto de pequenos grupos como de recepção, ele está sob os cuidados do irmão Djalma. E você pode, então, procurá-lo para se envolver neles. Agora eu quero chamar Vitória para o Ministério de Edição. Oi? Tá. Boa tarde, eu sou a Vitória, essa é a Elvi. A irmã Gleice também faz parte da nossa equipe. O Ministério de Edição, eu coloquei esse versículo de 1 Pedro 4,10 porque define bem o nosso sentimento, né? O objetivo do nosso ministério, que é cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Refletindo sobre o nosso trabalho, para fazer os slides, para preparar a apresentação de hoje, Deus me mostrou muito como o sentimento e o objetivo desse ministério é puramente, assim, exercer o dom de auxílio, né? E passa para o próximo, explicar por quê. Pode passar. Sim. O nosso objetivo é auxiliar na formatação e edição de arquivos importantes para a igreja, basicamente, resumindo bem qual é o nosso trabalho. A nossa visão, como eu falei, é servir os nossos irmãos em Cristo, exercer o amor de Cristo, né, através do serviço para os nossos irmãos, exercendo amor fraternal através do auxílio. Então, é um ministério que o objetivo é ajudar outros ministérios. No momento, a gente trabalha com duas tarefas principais. Um é fazer o nosso boletim informativo semanal, que é assim a nossa tarefa, posso dizer que foi a nossa função principal, foi o que fez surgir o Ministério de Edição, foi a montagem do nosso jornalzinho, que é assim, funciona basicamente, cada ministério faz o seu aviso de forma completa, né? Mas o objetivo do boletim é trazer bem resumidinho um plano, uma ideia geral, para que a pessoa possa ter uma noção geral do que está acontecendo ali, o que vai acontecer, o horário, quando, e aí, se quiser mais informações, procurar a pessoa daquele aviso. Então, basicamente, é fazer um jornal, deixar de maneira bem objetiva os avisos e a edição do nosso caderno de ações com Deus, que é o caderno de meditação bíblica, que é feito pela nossa igreja. Basicamente, o que precisa para esse trabalho é paciência com o computador. Não vou nem dizer que é jeito com o computador, porque eu não tinha jeito nenhum com o computador. O que eu fiz foi sentar e repetir o que a Lívia me ensinou, até eu ficar fácil. Então, basicamente, o que eu preciso é de paciência. E ficar cutucando, e erra, apaga, faz de novo. É só paciência, gente.
Aí pode passar para o próximo. Aí aqui só umas imagens de como funciona mais ou menos. Esse é o Inkscape que a gente tem usado para fazer o boletim. Fica igual uma mesa de trabalho. Fica uns avisos largados aqui na lateral, que são os avisos que se repetem. Eu só faço arrastar para a janelinha. Enfim, pode passar. Fica assim, espalhadão. Os que se repetem, a gente arrasta para... Isso. Esse é o nosso boletim, esse é o programa que a gente usa. Esse aqui é o A Sós com Deus. Saudades, esse ano a gente está pausado. Isso já é uma coisa que eu já vou falar. Pode passar para o próximo, que já é a nossa necessidade. De novo, o nosso A Sós com Deus, nosso livro de meditação. O nosso trabalho é separar os textos, né? Dividir de forma que caiba e aí editar. Passa. Então, a nossa necessidade, como todo ministério, é mais gente, para a gente poder fazer mais coisa, ajudar mais ministérios. E eu vou passar agora a palavra para a irmã Elvia, porque eu já usei muito tempo, e é muito... Né? Zero aí que eu vou começar. Já está contando. Bom, eu não quero perder tempo, eu quero que vocês venham ajudar a gente. É muito bacana servir o Senhor. E a gente, por exemplo, eu fico mais com procura de textos, e os textos têm vindo para nós, não é mesmo? A gente está super atrasado e o texto ainda não chegou, mas eu tenho certeza que chegar em casa ele está lá me esperando, porque o Senhor provê tudo que precisamos, de verdade. E uma coisa, se vocês estão precisando também em outros ministérios, faz o seguinte, faz a máscara, escreve, vem para esse ministério, o Senhor vai te abençoar. Eu quero ver, meu amigo, vai encher de gente para ajudar vocês aí, viu? Servir ao Senhor é um prazer. Então, e participar desse ministério foi o seguinte, foi um convite do Senhor para mim. Eu estava por aqui, o pastor João me chamou, disse, você não quer participar? Quer. Então, procura a irmã Vitória. Então, pronto, está aqui, Vitória. Foi só isso, não é isso? Vitória em Cristo. Não. Então, é isso, gente. Participar de qualquer ministério aqui é um prazer, porque nós estamos servindo ao nosso Senhor. Não é isso? E servi-lo com alegria. E essa alegria volta para nós de uma forma surpreendente, não é não? Como diz o apóstolo Pedro, é algo indizível. Certo? Então é isso. Deus os abençoe. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer a todos os representantes dos ministérios que estiveram aqui. Eu sei que alguns já precisaram sair, foram já embora. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Não é fácil e não é simples o serviço, porque demanda sacrifício, demanda você ter resiliência para conseguir chegar lá, porém, todo o trabalho, a obra do Senhor, ela é gratificante, porque a gente sabe que está fazendo para o Senhor. Então, eu queria, nesse momento, orar pelos ministérios. Feche os seus olhos aí onde você está, vamos orar pelos ministérios. Deus eterno, Pai de amor, queremos agradecer ao Senhor, mais uma vez, pela existência dos ministérios da Igreja Batista em Dom Pedro. E rogar ao Senhor que, com graça e grande misericórdia, o Senhor fortaleça os líderes, os liderados, dê, ó Deus, a eles um interesse cada vez maior por aquilo que te agrada, dê visão larga, ó Deus, fortaleça as mãos para que o trabalho seja feito de maneira que agrade ao Senhor, ó Deus, capacite para que os ministérios consigam atrair ainda mais pessoas para ampliar o seu trabalho, para diversificar o trabalho, para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, nós temos 10 minutos e eu gostaria de fazer uma divisão em grupos, para que a gente pudesse fazer uma pequena conversa sobre o que aconteceu aqui hoje. Então, eu vou pedir o seguinte, você fica com os que têm a cor preta. Todos que têm cor preta, ali onde querem estar, pode se aproximar. Os de cor amarela, lá atrás, com o irmão Osceola e a irmã Cris. Pode ser ali onde está Diego e Vitória, ali atrás. E os verde aqui comigo, né? Ótimo.
nós vamos encerrar e eu quero só dar um aviso aqui. Olha, prestem muita atenção. Na próxima aula vai haver a prova das lições 7, 8, 9 e 11. Não vai ter da 10, porque a 10 hoje, é só a apresentação dos ministérios, também. Então, anota aí na sua apostila sobre quais lições que vai acontecer a prova. E se você ainda, agora já é um outro aviso, não participou da jornada de oração hoje, você tem até a meia-noite para poder participar. Em que sentido? Começa às 11 horas, vai até meia-noite, encerra o dia bem e começa um domingo na graça e paz do Senhor. Você estará participando da jornada e seguramente Deus estará ouvindo as nossas, a sua, a minha oração e abençoando a igreja através de todo este processo. Que Deus os abençoe. Mais uma vez nós vamos orar todos juntos e encerrar esse nosso tempo aqui. Deus eterno, mais uma vez nós queremos nos dirigir ao Senhor agradecendo por este tempo de apresentação dos ministérios da igreja. Obrigado porque foi o Senhor que nos trouxe aqui e nos deu esta oportunidade. Obrigado pelas pessoas que já estão sendo despertadas ou para se envolver mais com o ministério onde já estão, ou mesmo para se envolver num novo ministério, conforme eu já ouvi hoje. Que a tua graça ministre, capacite, fortaleça e dê aos ministérios a sabedoria para a receptividade de cada um destes novos que vai chegar. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe e até mais. Chega ali a Cris e pega o papelzinho para poder limpar a cadeira.